seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, em Medellín, é considerada um divisor de águas para a Igreja Latino-Americana. Como a conferência contribuiu para a construção da identidade eclesial no continente? Como a Igreja Católica enfrentou as demandas sociais, políticas e econômicas? Eu converso hoje com Manuel Godoy. Ele é teólogo pastoralista. Seja bem-vindo, Padre Manuel. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu poder voltar ao Religare, né? Eu já estava sentindo saudade do Religare. É verdade, você já esteve aqui algumas vezes. Já, e faz um tempinho, a última vez. Para rever este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Aproveite para curtir e compartilhar os nossos programas. Qual que é a importância, Padre Manuel, sobre o que Medellín tem na história da Igreja Latino-Americana? Olha, é bom a gente fazer alguns achegos assim históricos, porque nós tivemos, em 1955, uma primeira conferência dos bispos da América Latina. Naquele tempo a gente não falava bem América Latina e Caribe. Isso já é um adendo posterior. É posterior, é verdade. E aí, em 1955, no Rio de Janeiro, essa conferência contou com uma participação, animação, incentivo muito grande de Helder Câmara, na época. O padre Helder Câmara, que morava no Rio de Janeiro, né? E Dom Helder Câmara tinha ficado bispo fazia pouquinho como auxiliar do Rio, por causa da Conferência do Bispo do Brasil, que foi fundada 3 aninhos antes, 52. E em 55, então, Dom Helder já estava aí animando e tal. E era o sonho dele, assim como ele sonhou com a CNBB, era o sonho dele também articular um pouco melhor a caminhada das igrejas na América Latina. Então, fez-se essa primeira assembleia, a primeira conferência, e aí foi encaminhado para o Papa um pedido de nascimento de uma espécie de, que nem a CNBB, não uma conferência, mas um conselho episcopal latino-americano de bispos. E assim nasce o CELAM. E o CELAM vai indo, mas com muita dificuldade por causa das distâncias, o continente é muito grande. Durante o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, os bispos tiveram a chance de se encontrar. E aí travaram muito mais contatos. Dom Helder já tinha os contatos, ele viajava muito. O presidente do CELAM, na época, era muito amigo dele, o bispo de Talca, do Chile, era muito amigo dele. Mas os demais bispos não se encontravam. Então, o Vaticano II serviu como um momento de fortalecimento da unidade, da comunhão dos bispos latino-americanos. E dali que surge, então, a ideia de fazer a conferência? Terminando, na última sessão, em 65... terminando o Concílio Vaticano II, aí sim, Dom Larraín, Manuel Larraín, que era o bispo de Talca, no Chile, fala com Dom Helder da necessidade de se convocar uma conferência para a América Latina para fazer uma recepção dos textos do Concílio Vaticano II. A eclesiologia, a liturgia, o ecumenismo, a parte social, tudo. Para traduzir tudo aquilo que o concílio tinha refletido, olhar, mas a partir da América Latina. A partir da América Latina. Então, esse desejo foi passado para o Papa Paulo VI, já na época, em 65, e desde 65, então vai essa... E você sabe que uma conferência de bispos continentais, eles não têm autonomia para se autoconvocarem para uma reunião entre eles. Uma reunião de bispos... Tem que ver um pedido aí é o Papa Vaticano que convoca. Aí Paulo VI acatou a decisão e convocou a Conferência de Medellín. E aí é que Medellín vai ganhar uma importância imensa, porque vai ser feita na América Latina
e tentando ver as inspirações do Vaticano II para a América Latina. Sim, nós poderíamos falar de uma marca de Medellín, assim, um mote. Isso aqui caracteriza Medellín e nada mais, né? Isso aqui pertence a Medellín. Bom, para caracterizar Medellín é o método. Né? O método indutivo que a gente chama, que é aquele método que parte da realidade. Medellín, mesmo tendo todos os 16 documentos conciliares em mãos, Medellín quase que coloca de lado e diz, primeiro vamos olhar a nossa realidade. Depois, à luz da nossa realidade, a gente vê o que é que de fato ilumina a nossa realidade, os documentos do Vaticano. E depois nós vamos traçar diretrizes. Então ficou muito popular na América Latina a gente dizer método ver, julgar e agir. Sim, bastante, né? Popular. É bastante popular, ver, julgar e agir. É o chamado método indutivo. Independente do conteúdo, essa é uma marca. Marca Medellín. Sim. Por que marca Medellín? Porque depois daí, maneira de fazer teologia, maneira de fazer pastoral, maneira de evangelizar o continente. Então, isso sempre vai marcar, ver, julgar e agir. Começa ali em Medellín. Parte-se da realidade, que é uma herança da ação católica, que é anterior a Medellín. Né? É uma herança da ação católica que já tinha adotado esse método. Mas Medellín, ele sacraliza o método em âmbito de América Latina. Nós vamos falar mais especificamente sobre Medellín na nossa conversa aqui hoje, mas como você já falou sobre a primeira conferência do Episcopado, que foi em 55, sobre Medellín, a gente podia falar das que aconteceram na sequência, mas muito pontualmente? Não, bem rapidinho. Então, 55, Rio de Janeiro. A única contribuição mais forte do Rio de Janeiro foi o pedido de nascimento do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano. Essa é a grande marca de 55. Medellín, 68. 68, Medellín, que é uma cidade belíssima, é a segunda cidade da Colômbia. A primeira é Bogotá, a capital. A segunda cidade, Medellín. A terceira conferência foi 11 anos depois, em Puebla, México. Deveria ser 10 anos depois, mas com a morte de Paulo VI e João Paulo I, então acabou provocando... E qual seria a marca de Puebla ali, a conferência de 79? Puebla, a gente poderia dizer, de fato, a opção pelos pobres. Porque Medellín fala de pobre, mas Medellín fala num contexto de opressão, repressão. Então, eu diria que em Medellín o que emerge com mais força é o homem oprimido. Sim. É o oprimido. E a opção preferencial pelos pobres em Puebla? É Puebla. Puebla vai dizer isso claramente. Santo Domingos é a quarta Santo Domingo, em 92. Por que 92? Porque 500 anos da chegada das tropas de Colombo, né, da navegação de Colombo, Cristóvão Colombo, na América, né, em Santo Domingo. A República Dominicana Santo Domingo é o lugar onde Colombo chegou. Né? E a marca dessa conferência, qual é? A marca dessa conferência é o protagonismo dos leigos, que foi a frase mais divulgada de Santo Domingo, e a questão da inculturação, devido ao contexto da chegada do Evangelho no continente e tal. Né? Então, inculturação. A mais recente conferência foi de Aparecida 2007. em 2007. 2007. Aparecida, nós podemos dizer que a grande marca retoma o protagonismo laical, mas com um binômio, discípulos missionários. Quer dizer, como que o leigo vai exercer o seu protagonismo? Como discípulo missionário. A gente podia dizer que a Aparecida tem essa marca forte, né, do discipulado e da missionariedade. Já se passaram mais de 10 anos. Está na hora. Já está na hora de marcar outra conferência do Episcopado Latino-Americano? É um assunto interno no CELAM. Eu ainda continuo ligado ao CELAM há muito tempo. Eu dou aulas lá e então eu continuo ligado ao CELAM. A gente teve essa discussão interna, né? Mas o CELAM está passando por uma série de transformações. Está meio difícil.
O clima no CELAM hoje é meio difícil, não está muito bom. Né? Foram dispensadas várias pessoas colaboradoras, um brasileiro que estava lá, que era muito bom, o Padre César, um chileno, o Patrício, a Suzana, do Uruguai. Então, faltam condições assim, para organizar uma conferência? A gente ainda não sabe, mas já se ventilou a ideia de mais uma conferência. E com algum tema em especial? Eu acho que é Francisco, né? O impacto do pontificado do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, a questão ecológica por causa da Pan-Amazônia. Então, um pouco esses temas assim. Bom, nós vamos voltar a falar mais de Medellín. Nós estamos comemorando aqui no Religar de hoje 50 anos de Medellín. Então, a gente vai falar mais sobre a Conferência de Medellín no segundo bloco. Hoje eu recebo o Manuel Godoy, ele é professor no Instituto Santo Tomás de Aquino. Nós estamos conversando sobre os 50 anos da Conferência do Episcopado Latino-Americano em Medellín. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.